Olá, estudantes do 9º ano! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, aquela que vocês mais amam, não é verdade? Claro que é. Começa a proferir isso que um dia fica verdade. Seria bem interessante, não? Pois muito bem. Hoje nós vamos trabalhar com a fatoração, mas de uma forma um pouco diferente. Nós vamos ver a aplicação de fatoração. Para quê, né? As perguntas que vocês faziam. Para que ficar estudando fatoração, meu Deus? Letras e mais letras e onde que eu vou usar isso? Pois bem, nós vamos estar trabalhando isso, usando fatoração para resolver algumas equações. Vamos lá? Sim, equação precisa ser resolvida. Muitas situações do dia a dia podem recair em equações que necessitam de uma solução. Então, vamos sim trabalhar isso. Olha lá, ó. Qual que é o nosso objetivo aqui? Aplicar as técnicas de fatoração, que são várias, né, que a gente viu, de polinômios na resolução de equações do segundo grau. Ok? Nós vamos resolver equações do segundo grau utilizando apenas as técnicas de fatoração. Ok? É isso que eu preciso que você termine essa aula entendendo. Ok? Então, para isso, gente, nós vamos lembrar de algumas ferramentas, né? Quais são essas técnicas de fatoração? Quais são essas ferramentas que eu posso utilizar na resolução para mexer num polinômio? Você escreve ele de forma diferente, mas continua sendo ele, certo? E a partir dessa reorganização do polinômio, a gente vai conseguir encontrar a solução de uma equação, certo? Então, vamos lá? Então, nós vamos relembrar essas ferramentas, tá bom? Vamos trazer a memória aí. Vamos lá, uma forçadinha. Eu tenho a fatoração colocando o fator comum em evidência. Olha lá, eu tenho esse binômio, né? São dois monômios, então é binômio. O que eu tenho em comum nos dois, gente? Quando eu quero fatorar, eu quero transformar em uma multiplicação, tá bom? Então, para isso eu preciso encontrar o fator comum. Então, o que eu vejo de cara nos dois termos? X. E também tem o número. Normalmente a gente identifica a letra, né? Mas o número também tá lá, ó. 12 é 3 vezes 4. Então, o 3 eu tenho no primeiro e também tenho no segundo. Posso colocar ele em evidência, ó, 3x. O que sobra? Daqui sobra o 4 e o outro x. E esse aqui eu coloquei ele inteirinho em evidência, então não sobra 0, sobra 1. Eu transformei em uma multiplicação cujo fator comum é o 3x, ok? Esse é colocando em evidência. Aí eu tenho por agrupamento. Agrupamento nada mais é do que você colocar em evidência duas vezes, tá bom? Você vai colocar em evidência e depois de novo. Então, olha aqui, eu tenho esse trinômio, são 3 termos. Aqui ele está na forma de equação. O anterior, ó, voltando aqui, ó, ele estava na forma de uma expressão. Ele não tinha igual a 0. Não tem problema, você pode usar a fatoração na expressão quanto na equação, tá bom? Então, olha aqui, ó. Aqui, o que ele fez? Para poder fatorar, a gente fatora quando tem mais de 3 termos. Para ter 3, eu teria que usar outra técnica. Eu vou desmembrar esse menos 5x. Eu vou escrever ele menos 2x e menos 3x. Devo 2, devo 3, devo 5. Então, você só abriu ele, ó. Você abrindo, nesses dois primeiros dá para colocar o x em evidência e nesses outros dois dá para colocar o 3, ó. Desses dois acaba sobrando o x menos 2 e aqui também. E você coloca o x menos 2 em evidência. Sobra o x mais 3. Então, você conseguiu transformar em uma multiplicação aquela expressão, aquele trinômio, certo? Pelo agrupamento. Eu também tenho a diferença de 2 quadrados. Quando você tem uma conta de menos e só tem duas coisas, ó, um binômio. E você percebe que os dois é alguém elevado ao quadrado. Então, você busca quem é esse alguém. Como que eu faço isso, professora? Extraindo a raiz quadrada. Raiz quadrada disso e raiz quadrada disso. Beleza, eu consigo extrair a raiz quadrada dos dois. Então, você escreve como a diferença de 2 quadrados, ó. Aqui a raiz quadrada é 2x e aqui é 25. Então, escreve a raiz quadrada do primeiro menos a raiz quadrada do segundo e repete isso no segundo parênteses. Raiz quadrada do primeiro mais raiz quadrada do segundo. Então, você só intercala os sinais de mais e menos, certo? Conseguiu transformar em uma multiplicação, que você já vai lembrar e já vai ver a utilização dela.
E pelo trinômio quadrado perfeito, quando eu tenho 3 termos e eu enxergo que o primeiro e o último são também números quadrados, é alguém elevado ao quadrado. Aqui ó, é 5x, que é elevado ao quadrado dá isso, e aqui é 3. Então, se você extrai a raiz quadrada dos dois, você escreve com menos aqui, ó, quadrado da diferença. Se você resolve isso aqui, ele volta e dá essa expressão aqui, né? Aqui no meio eu tenho 2 vezes isso, vezes isso. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. X menos. Ok? Aqui a mesma coisa. Extrai a raiz desse, x, raiz desse, 2. E no meio eu tenho 2 vezes o primeiro pelo segundo. E o sinal é mais. Então, essa é a fatoração pelo trinômio. Então, falando nisso, agora nós vamos tentar determinar o conjunto de solução dessa equação do segundo grau aí. Eu tenho um trinômio. Como será que eu posso mexer nesse polinômio para conseguir transformar ele num produto? Por quê? Porque eu sei que um produto que dá 0, um dos termos tem que ser nulo também, tá bom? Então, é por isso que nós transformamos numa multiplicação. Eu vou deixar vocês pensar um pouquinho e já volto.
E daí, conseguiu pensar em alguma coisa? Como que você pode desmembrar essa expressão aí? Vamos dar uma olhada nela. Ele é um trinômio, certo? Será que seria um trinômio quadrado perfeito? Para isso eu teria que extrair a raiz das duas pontas, certo? Mas aí eu tenho um problema. Por quê? Porque o 21 não é uma raiz quadrada exata. O x ao quadrado é, né? Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Mas raiz quadrada de 21 não tem. Então, eu vou ter que tentar por agrupamento, eu vou ter que desmembrar o termo central, tá bom? Então, devemos transformar a expressão num polinômio com 4 termos para fazer por agrupamento. E é por isso que a gente dá uma mexida no termo central, gente, de forma conveniente. Esse aqui pode não ser a maneira mais fácil para você. Por quê? Porque você pode fazer de um jeito e não dá certo. Olha aqui, ó, o que eu estou dizendo. O menos 4x... eu vou escrever como menos x menos 3x. Ó, devo 1, devo 3, devo 4. Beleza, o 3 com o 21, eu posso colocar o 3 em evidência e aqui o x. Beleza, vou fazer assim. Colocou o x em evidência, sobrou x menos 1. Coloquei o 3 em evidência, sobrou x menos 7. Menos x, na verdade. Só que aqui eu tenho x menos 1 e x menos 7. Não posso continuar o processo. Aqui é menos, né? Menos x menos 7. É diferente. Então, eu não posso continuar esse processo desse jeito. Por quê? Porque a forma com que eu desmembrei esse termo central não foi conveniente, tá bom? Ó, não dá certo. Então, vamos tentar outro desmembramento. Olha lá. Uma dica para você saber qual forma desmembrar, né? Porque tem várias combinações que dão menos 4, não tem? Infinitas, na verdade. Uma dica é você pensar em dois números que somados dão menos 4 e que multiplicados dão menos 21. Olha aqui, ó. Números que somados dão esse primeiro e multiplicados dão esse segundo. A possibilidade de você fazer esse desmembramento de forma correta é muito maior, certo? Então, olha lá, ó. Somados dão menos 4. 3 com menos 7 dá menos 4. E que multiplicados dão menos 21. 3 vezes 7 é 21. Menos 7, menos 21. Começa pela multiplicação que é mais fácil, tá bom? As possibilidades de dois números que multiplicados dão esse cara. E daí vai ajeitando o sinal. Então, eu achei 3 e menos 7. 3 menos 7 dá menos 4. Então, é esse desmembramento que eu vou usar. Ó. No lugar do menos 4, eu vou colocar 3x mais 7x. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Agora, como é que eu faço isso? Eu tenho que fatorar por agrupamento. Então, colocando x em evidência, sobra x mais 3. Colocando menos 7 em evidência, sobra x mais 3 também. Então, para você verificar se está correto, tem que ter a mesma coisa aqui ó, nesses dois parênteses, para você continuar fatorando, colocando em evidência o fator comum. Precisa existir o fator comum, certo? Então, o x mais 3 é fator comum, sobra o x menos 7. Pronto, eu consegui fatorar. Então, guarda essa dica. Ó. Números que somados dão o segundo termo, coeficiente do segundo termo, e que multiplicados dão o coeficiente do último termo, ok? Então, olha lá. Agora, eu tenho um produto dando zero. Nós já sabemos que quando um produto dá zero é porque ou o primeiro termo é zero ou o segundo. Resolve isso, ó. Letra para um lado, número para o outro. O mais 3 passa menos 3. Acabou. Aqui, ó, menos 7 passa mais 7. Acabou. Nós achamos a solução. A solução dessa equação é x igual a menos 3 e x igual a 7. Apenas utilizando a fatoração, ok? No caso aqui, por agrupamento. Deu para entender? É bastante coisa, né? Mas a gente vai seguindo passo a passo, a gente verifica que não é tão difícil. Agora eu tenho 2. O 2 ele tem um pouco mais de prática aqui, né? Não é só resolva. Um terreno retangular tem 1.100 metros quadrados de área. A frente desse terreno tem 28 metros a menos que a lateral. Quais são as dimensões desse terreno? Então, agora você vai pensar um pouquinho, faz o desenho, que desenho sempre ajuda. Se precisar, chuta valores numéricos cuja diferença se encaixem ali e depois transforma em genérico, porque nós não sabemos, né? É o que nós estamos buscando descobrir. Monta aí esse esquema que eu já volto.
Muito bem, conseguiu fazer o desenho? Vamos fazer o esquema aqui, ó. Um terreno cuja área lateral é 28 a menos que a frente, certo? Que o comprimento. Então, olha lá, ó, se é 28 a menos, se esse cara é x, esse cara é x menos 28. Ele me deu a área, então você vai lembrar que a área de um retângulo, porque esse terreno é retangular, é base vezes altura. Base vezes altura, eu tenho a área que é 100, eu tenho a base que é x, eu tenho a altura que é x menos 28, ok? E agora, como é que vamos fazer aqui, ó? Podemos aplicar a distributiva para arrumar esse negócio, tá? Então, ó, x ao quadrado, x vezes x, né? X menos 28. Mais 1.100 passa para lá, menos 1.100, igual a zero. Quando a gente usa a fatoração, tem que ter o igual a zero, tá bom? Senão não dá certo esse processo que a gente está utilizando. Tem que jogar todo mundo para o primeiro membro. É um trinômio, mas veja que de novo não dá um trinômio quadrado perfeito. 1.100 não tem raiz, ó. Então nós vamos fatorar por agrupamento, utilizando aquela ideia, certo? De buscar dois números que somados dão menos 28 e multiplicados dão menos 1.100. Começa pela multiplicação, ó. Menos 50 vezes 22 dá menos 1.100. E menos 50 mais 22 dá menos 28. Então, nós vamos usar esse desmembramento, menos 50 e 22, tá bom? Então, ó, no lugar de escrever menos 28, eu escrevo menos 50 mais 22. Juntando os dois dá menos 28x. E posso fazer a fatoração por agrupamento, ó. Coloco o x em evidência, sobra x menos 50. Aqui, de novo, coloca 22 em evidência, vai sobrar x menos 50. E daí o x menos 50, de novo, coloca em evidência, né, pela segunda vez, sobra x mais 22 igual a zero. Agora ficou muito fácil, né, gente? Um produto que é nulo, um dos fatores tem que ser zero. Então, nós escrevemos, ó, esse fator igual a zero e esse igual a zero. Então, aqui, letra para um lado, número para o outro, x dá 50. Letra para um lado, número para o outro, x deu menos 22. Só vamos lembrar, gente, o que é x? X é a medida do comprimento do terreno. Comprimento pode ser negativo? Não faz sentido, né? Então, a gente não considera aquele x igual a 22, ó, porque a medida do lado de um terreno não pode ser negativa. Então, nesse caso, x é 50 metros. Mas ele pediu as dimensões desse terreno. Então, como as dimensões são x e x menos 28, as dimensões serão 50 e 50 menos 28, que dá 22 metros, ok? Essa é a resposta desse segundo exercício. O que nós trabalhamos hoje, gente? Fatoração. Fatoração para quê? Para resolver esses exercícios. É extremamente importante que a gente entenda a fatoração resolve problemas, resolve situações. Quando? Quando você tem um igual a zero, certo? Porque nós repetemos sempre aquela ideia do produto. Um produto tem que dar, é o produto nulo. Então, um dos fatores tem que ser igual a zero. E daí a gente cai naquela mesma situação. Ou o primeiro é igual a zero, ou o segundo também é igual a zero, ok? Então, você tem que ter toda essa estratégia aí definida na tua cabeça para poder usar a fatoração dentro da resolução de problemas, ok? Então, nós trabalhamos por agrupamento e pelo agrupamento, né? Você aplica 2 vezes a fatoração colocando em evidência, tá bom? Então, é bem importante, ó, fator comum, por agrupamento, ou diferença de 2 quadrados, que também nós vamos ver aplicações, e trinômio quadrado perfeito, ok? Espero que vocês tenham entendido. Aguenta aí que vamos ter mais aulas sobre isso para que você possa entender muito bem essa forma de resolver essas equações, tá bom? Nos vemos na próxima aula, galerinha. Até mais!